Fala pessoal, passando rapidinho aqui para deixar uma dica, principalmente para os colegas advogados, a respeito do acordo de não persecução penal. Eu atuo no processo penal desde o começo. Eu acho que essa é uma maneira nova de enxergar o processo. Não se faz processo penal sozinho, então quanto mais cedo o advogado começar a atuar, eu acho que mais vantagens, mais interação processual e mais chances de êxito ele vai ter. Bom, o Acordo de Não Persecução Penal, inserido pela Lei 13.964, agora em 2019, ele trouxe como requisito objetivo que o acordo seja oferecido antes da denúncia, né? E o que acontece? Bom, não quero tratar dos processos que estavam em andamento, até porque não existe uma posição clara da doutrina, muito menos dos tribunais, a respeito do que vai acontecer com aqueles processos que já estavam em andamento. Mas o que a gente sabe é que os novos processos, em regra, se aplicaria isso. Lei seca, não pode ser oferecido depois da denúncia. Mas, pessoal, aconteceu comigo e pode ser que aconteça com você. E se o Ministério Público ficar convencido durante a instrução processual, depois de uma manifestação defensiva, que de fato a pessoa merecia aquele acordo? O que acontece? O Ministério Público pode oferecer em qualquer momento? Bom, eu vou tratar do que aconteceu com o meu caso. No meu caso, de fato, eu convenci após uma instrução processual, a demonstração de provas, eu fiz uma investigação defensiva também. E aí o que aconteceu? O Ministério Público ficou convencido, inclusive ofereceu antes da sentença, decidiu então o magistrado que até poderia haver essa possibilidade, mas que deveria ser esgotado o processo, deveria ter uma sentença para que lá no final fosse decidido, o que me parece também adequado, né? O que eu coloquei, deixei consignado desde o comecinho, é que eu queria a possibilidade do acordo mesmo depois da sentença. E afinal de contas, eu não estou tão errado, pessoal. Pelo menos é o que eu pensei e existe base para isso. E a base jurisprudencial é a súmula 337 do STJ. O que fala a súmula? A súmula basicamente fala o seguinte: se eu tiver um benefício que me cabia desde o comecinho do processo, mas que não foi oferecido porque a soma das penas ultrapassava, e lá no final do processo descobre que a sentença não foi totalmente procedente e eu poderia sim fazer jus àquele benefício, então eu posso ter esse benefício agora em fase de sentença. Depois da sentença eu posso ter esse benefício. E é isso que eu quis que se fosse aplicado no meu caso. E de fato o magistrado entendeu que era possível e tudo convergiu para isso. Minha sentença foi parcial e eu consegui a aplicação do acordo de não persecução penal. O que a gente tem que ficar atento, pessoal, é que as comarcas não têm um entendimento. Se os tribunais não têm, imagine as comarcas. O eventual magistrado vai ficar em dúvida a respeito disso e é importante que a gente cada vez mais comece a levar isso para os tribunais, questionar. A tarefa do advogado é justamente essa: questionar, deixar cada vez mais assentado alguns temas, né? Mesmo como o tema está assentado, vale sim o questionamento. Processo penal não se faz sozinho, tem que de fato interagir, tem que questionar, tem que participar. Beleza, pessoal? Essa é a dica. Deixa eu curtir e compartilha.